Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Anderson e eu sou engenheiro eletricista. Nesse vídeo eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre circuitos elétricos. Fique comigo que no final eu vou trazer algumas dicas de como você está identificando esses circuitos elétricos e que vai te ajudar muito no seu dia a dia. Então, vamos para o conteúdo? Então, os circuitos elétricos, por definição, ele é formado por um conjunto de elementos que permitem que a corrente circule pelo circuito. Esses elementos eles são formados por uma fonte, que pode ser uma bateria, um gerador, ou até mesmo a sua alimentação da sua casa, uma tomada. Outra parte importante do circuito são os condutores, que são os cabos, que vão estar permitindo que a corrente circule. E o terceiro elemento fundamental de um circuito é a carga. A carga são os equipamentos que a gente liga na tomada. Então, é por isso que a carga é super importante, pois ela que faz o fechamento do circuito, fazendo com que a corrente flua por ele, transferindo a energia que é gerada pela fonte para os componentes, que utilizam essa energia para o seu funcionamento e executar uma determinada tarefa. A título de exemplo, eu vou trazer um circuito de um chuveiro. Normalmente, para a instalação de um chuveiro, são levados 3 cabos até ele. O cabo de fase, de neutro e de terra em instalações onde a tensão de operação desse chuveiro é 127 volts. Em instalações onde a tensão de operação do chuveiro vai ser 220 volts, são levados 2 fases e o aterramento. Então, pessoal, para ficar mais claro, eu trouxe um exemplo para vocês. Este é a alimentação de um chuveiro, no qual podemos observar os 3 elementos que é composto um circuito. Inicialmente temos a alimentação, que é a concessionária que fornece. Nesse caso, no nosso exemplo, o chuveiro está sendo alimentado com a fase, o neutro e o terra. Para fazer a proteção desse circuito, foi utilizado um disjuntor, ele que fará a proteção contra sobrecarga ou algum curto-circuito que possa ter na instalação, protegendo a mesma. Para levar a alimentação até o chuveiro foram utilizados os condutores. Esses condutores devem ser bem dimensionados para que não ocorra problemas com o seu funcionamento. E por fim, chegamos à carga, que é o próprio chuveiro, que quando está desligado não existe a circulação de corrente. Certo? Espero que esse diagrama possa ter te ajudado a entender melhor de como é composto um circuito. Vocês podem estar me perguntando, mas Anderson, nesse exemplo temos mais de 3 elementos. Então, pessoal, para que um circuito funcione, ele só necessita de 3 elementos, que é a fonte, os cabos de alimentação e a carga. Porém, nesse exemplo, eu coloquei um disjuntor. Isso aqui é um exemplo básico. Em uma instalação completa, não é utilizar apenas o disjuntor. É necessário também um DR, um DPS para a sua proteção. Mas esses elementos são para proteção. Então, por isso que eu falei que são 3 elementos principais. Porque com eles já dá para o circuito estar funcionando. Tá joia? Espero que tenha compreendido. E aí, pessoal, estão me entendendo até aqui? Se estão, diga nos comentários que sim. E caso não esteja, deixe sua dúvida que eu vou procurar te responder para você. Se vocês estão gostando do conteúdo, eu peço que deixem o like, compartilhem e comentem, para que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas possíveis e que eu possa estar trazendo conteúdos novos para vocês. Se você chegou até aqui, então você já sabe o que é circuito e sabe de que é composto um circuito. Mas você sabia que tem diferença entre os circuitos? Não é tudo a mesma coisa? Se você não sabe, fique comigo para saber as diferenças. Não é tão fácil quanto parece. Então, os circuitos basicamente são divididos em 2 grupos. As TUCs, que são as tomadas de uso geral, elas são utilizadas mais nos quartos, nas salas, lugares onde não tem equipamentos com muita potência. E também o outro grupo são as TUIs, tomadas de uso específico. Como o próprio nome já diz, elas são utilizadas onde você vai ligar um equipamento específico. Seja porque ele tem uma tensão diferente de operação de suas TUCs,
ou seja, porque o equipamento ele possui uma corrente mais alta, uma corrente nominal elevada. Eles são muito utilizados em chuveiros, onde tem uma potência muito alta do equipamento. Nos ar-condicionados também é utilizado as TUIs, em fornos elétricos e também em máquinas de lavar. Então, eu vou estar deixando uma lista com os equipamentos onde são mais utilizadas as TUIs. Você que faz instalação de dia a dia e que ainda fica na dúvida de quais equipamentos utiliza-se a TUI, ou vocês que têm uma casa e querem saber se sua instalação está correta, se tem tomada de uso específico para o chuveiro, para os outros equipamentos, eu vou estar deixando essa lista para que você possa saber quais equipamentos necessitam de TUIs. Se você chegou até aqui, você viu que é muita informação, mas está apenas no começo. O próximo passo, agora que vocês já sabem o que é circuito, de que é composto um circuito, a diferença entre TUG e TUI, o próximo passo para você estar realizando é o dimensionamento. Uma das etapas mais importantes para que uma instalação elétrica seja segura e que tenha um bom funcionamento. Mas como esse conteúdo é muito grande, eu não vou conseguir colocar tudo que você precisa saber nesse vídeo. Eu vou estar criando um vídeo específico apenas sobre dimensionamento, com passo a passo e também com uma tabela para você estar calculando como fazer esse dimensionamento. Se você quer receber esse conteúdo e se acha que vai agregar na sua profissão, você que está iniciando na área de elétrica e quer aprender mais conteúdos para se tornar mais seguro e mais confiante para estar realizando suas instalações, se inscreva aqui no canal, dá um joinha e compartilhe, que eu vou estar passando todo o meu conhecimento que eu adquiri na prática para vocês. Espero que tenha ajudado esse vídeo e agora vamos para as dicas. Então vamos lá, eu vou te passar duas dicas de como identificar se um equipamento está ligado em uma TUI. O primeiro teste que podemos fazer para saber se um equipamento está ligado numa TUI é você ir lá no quadro de distribuição, olhar os disjuntores. Se tem algum disjuntor escrito que é para o chuveiro, outro disjuntor escrito para o ar-condicionado, para a máquina. Normalmente as TUIs elas são identificadas no quadro. Caso sua instalação não esteja identificada, você vai desligar o circuito que está conectado a esse equipamento. Vamos supor, tem um disjuntor lá de 40 amperes, você supõe que seja o disjuntor do chuveiro. Você vai desligar esse disjuntor, vai ir lá no chuveiro fazer o teste com uma chave de teste ou um equipamento, um amperímetro, um equipamento onde tem alguns equipamentos que a gente pode aproximar e ele já identifica se tem fase ou não. Eu mesmo tenho um alicate amperímetro que só eu colocando ele na função de aproximação, ele começa a apitar quando tem uma fase energizada, sem precisar estar descascando fio e nem fazer nenhum outro teste. Caso você não tenha, utilize uma chave de teste, descasque uma pontinha do cabo, algo que não vai danificar sua isolação, teste e volte a isolar esse cabo. Com esse circuito desligado, você tendo certeza que o chuveiro está desligado, teste as outras tomadas, teste a iluminação, vê se tudo está funcionando. Se tudo estiver funcionando corretamente, então seu chuveiro está utilizando uma tomada de uso específico. O mesmo passo você pode repetir para o aparelho de ar-condicionado, para a sua máquina de lavar, entre outros equipamentos. E as dicas ainda não acabaram, tem mais uma. Em instalações novas, para você identificar quais os fios dos circuitos, normalmente, pela norma, utiliza-se o verde para o aterramento ou verde amarelo, o azul para neutro e outra cor qualquer para a fase. Não tem uma cor certa. Porém, muitas instalações não estão no padrão da norma. E aí, como é que você faz? Uma dica que eu te dou é sempre ter uma chave de teste. Se você é eletricista, com certeza você tem. Caso você não seja apenas queira fazer manutenção em casa ou ter para uma emergência, tem uma chave de teste que ela ajuda muito para a identificação. Então, a forma que eu utilizo para fazer o teste é a seguinte. Quando você for fazer uma manutenção em uma tomada, observe quantos fios que ela tem. Caso ela tenha 3 fios, significa que ela possui aterramento. Esse fio central da tomada, o pino central, é o cabo de aterramento. Caso ela não possua, ela possua apenas 2 fios,
Isso quer dizer que ela não possui aterramento e você deve identificar a fase com a chave de teste. O borne que você colocar a chave de teste e ela acender é a fase. O borne do neutro, ele não acende a chave de teste. Com isso, com essas dicas, você consegue saber qual que é o cabo de fase, neutro e terra de uma tomada. E aí, pessoal, esse conteúdo te agregou alguma coisa? Se agregou, deixe nos comentários o que. Fale o que você aprendeu nessa aula. Até a próxima, que tem mais conteúdo vindo por aí.